Voltamos aqui para a nossa última videoaula deste módulo. Mais um exercício de cálculo da força eletrostática sobre uma carga pontual devido a uma distribuição contínua de cargas. Teremos agora as cargas distribuídas num formato um pouquinho mais complicado, que vai obrigá-los a utilizar um sistema de coordenadas que não é o cartesiano. Vamos então à nossa aula. Problema resolvido 2. O enunciado agora nos traz uma quantidade de cargas Q igual a 1,25 vezes 10 a menos 4 coulombs, que está uniformemente distribuído ao longo de um anel de raio R igual a 10 centímetros, com centro na origem das coordenadas e no plano XY. Determinar a força elétrica sobre uma carga de prova Q, que é igual a menos 2,5 vezes 10 a menos 9 coulombs, que está situada sobre o eixo do anel a uma altura H igual a 15 centímetros do centro do anel. Vamos então a uma figura que nos ajude a entender melhor o que está sendo colocado. Então temos lá o sistema de coordenadas cartesianas, temos um anel e o anel, então, sobre esse anel temos uma quantidade de cargas Q igual a 1,25 vezes 10 a menos 4 coulombs e o anel tem um raio R igual a 10 centímetros. Temos uma carga de prova Q que está situado sobre o eixo Z, que é o eixo desse nosso anel. Veja que o anel está no plano XY, o eixo então coincide com o eixo Z. A carga de prova Q tem o valor igual a menos 2,50 vezes 10 a menos 9 coulombs e está a uma altura H igual a 15 centímetros. Vamos então acertar o que está em centímetro, passar para metros, e aí o problema nos pede para calcular a força elétrica sobre a carga de prova Q. Vamos novamente, para ajudar na solução do problema, tentar entender para que lado estaria apontada essa força. Notem que o nosso anel ele está carregado positivamente, porque a carga Q maiúscula é positiva, e a carga de prova Q é negativa. Portanto, a carga Qzinho, em azul ali, o Q minúsculo, ele vai ser atraído por esse nosso anel. E devido à simetria, a gente espera que essa força de atração esteja exatamente na direção do eixo Z, apontando para baixo. Vamos então, tendo esse entendimento, começar o nosso cálculo, começando pela montagem da nossa integral. Então temos aí um anel, a carga de prova Q situada no eixo Z, e a integral que devemos resolver, conforme nós já vimos anteriormente, é a integral que é decorrência da lei de Coulomb, onde nós aplicamos o princípio da superposição de efeitos, e aí no caso da distribuição contínua, temos uma integral, e nesse caso ainda, uma integral de linha, porque a distribuição está ao longo de um anel, que é uma figura unidimensional. A posição da carga de prova Q sempre é dado pelo vetor R, sem nenhum tipo de apóstrofe, nada, R igual a HZ chapéu, onde o H já foi dado no nosso problema. O R', esse sim, é a posição do nosso elementozinho ao longo do anel, o dL', e o R' vai ter, então, estar no plano XY, vai ter uma componente X' na direção do eixo X e uma componente Y' na direção do eixo Y. Como a distribuição de cargas é em forma de um anel, o problema ficará muito mais simples se o vetor R' for escrito em termos de coordenadas polares. Então vamos ver como é que é essa questão de coordenadas polares. Temos um anel, está lá o nosso anel, olhando de cima, o plano X e Y então está ali sendo mostrado na plenitude. Temos ali o nosso vetor R' apontando até um ponto qualquer do anel. Temos ali a componente X' e a componente Y'. Podemos ver que o X' é o raio do anel, que é o R maiúsculo, cosseno do ângulo θ', que é aquele ângulo formado entre a direção do vetor R' e o eixo X. O Y' vai ser então o raio do anel R, seno de θ'. O R' será, portanto, X' X chapéu mais Y' Y chapéu, que pode ser escrito como R cosseno de θ' X chapéu mais seno de θ' Y chapéu. Está lá então já começando a escrever o R' em termos de variáveis angulares, no caso θ'. Em coordenadas polares, nós podemos definir o versor ρ, que é o versor radial, está lá em verde, apontando a direção radial para fora, e ele então é escrito como cosseno θ' X chapéu mais seno θ' Y chapéu, pois ele aponta exatamente na mesma direção que o vetor R'.
e o módulo dele é 1, é um versor, né? O versor θ, θ chapéu, vai ser igual a menos seno θ' x chapéu mais cosseno θ' y chapéu. É só fazer um pouquinho de geometria e ver então que ele está apontando para essas direções. Dessa forma, olhando ali para a expressão de ρ chapéu e θ chapéu, podemos deduzir que o nosso vetor posição R' vai ser simplesmente o raio do anel R na direção radial. Está lá, o vetor amarelo R', é isso mesmo, o comprimento dele é o R, raio do anel, e está apontando na direção radial. Portanto, em coordenadas polares, nossa força F, a integral, vai ser escrita então da seguinte maneira, né? Lembrando que o dl' é um arco, né, da circunferência, é o raio da θ', e que o R menos R' vai ser simplesmente HZ chapéu, que é o nosso vetor R, menos o R ρ chapéu, que nós vimos que é o nosso vetor R'. O módulo Z chapéu e ρ chapéu são dois versores perpendiculares entre si, o módulo é simplesmente a raiz quadrada de H2 mais R2. Vamos resolver então a nossa integral. A integral então está escrito dessa maneira, onde tem um monte de elementos constantes que podem ser retirados da integral. Retirando os elementos constantes, vemos que saiu quase tudo, ficou apenas uma integral de 0 a 2π de dθ'. Aí nós temos dois termos, HZ chapéu menos R ρ chapéu. Portanto, em princípio, temos aí uma integral de uma soma de dois termos, o que significa a soma da integral de cada um dos termos em si, em particular, individualmente. Só que, se nós pensarmos um pouco, não precisamos fazer as duas integrais, pois há uma simetria no problema que permite, já a priori, concluirmos que o termo em ρ chapéu não deve dar nenhum resultado, pois esperamos já desde o início que a nossa força esteja apontada na direção do eixo Z. Portanto, se a gente vier a fazer a integral em ρ chapéu, ele vai levar a um resultado nulo. Portanto, nem vamos perder tempo fazendo essa integral. Vamos fazer somente a integral do termo em Z chapéu. E aí essa integral é extremamente simples, pois tanto H quanto Z chapéu são constantes, podem ser retirados da integral e vir aquela integral simplérrima, né? Integral de 0 a 2π de dθ', que é a integral dos sonhos de todo aluno, né? Essa integral vai dar simplesmente o θ de 0 a 2π, vai dar 2π. Substituindo os valores que foram dados, lembrando que o nosso lambda é simplesmente a carga dividido pelo comprimento do anel, 2πr, pois foi falado que a carga estava uniformemente distribuída ao longo do anel. Colocando esses valores todos que foram dados, o resultado final vai ser uma força igual a menos 7,2 vezes 10 a menos 2 na direção Z chapéu, newton. Como se vê, essa força está apontando para baixo, que era o que nós estávamos esperando desde o início. É isso então, gente. Mais um problema resolvido. Obrigado. Até a próxima videoaula.